Aborto é permitido na Bíblia? Então vamos ler aqui o texto. Na minha opinião, é lógico que a Bíblia diz que não é permitido, mas na minha opinião, além de não ser permitido, né, o aborto, ele é crime hediondo, né? Porque de acordo com o Código Penal, o que é um crime hediondo? Né? A principal característica que determina que um crime é hediondo é a pessoa, né, não ter o direito de defesa. Entendeu? Alguém não tem o direito de defesa. Então, por exemplo, você vai lá, você briga, um homem brigando com outro homem, dois homens fortes, e um briga com o outro e mata o outro, né? Então, o crime é muito menor do que um homem forte matar uma criancinha a soco, né? O crime é muito maior, é um crime hediondo, né? Dois homens fortes, um matar o outro na briga, não é um crime hediondo, é um crime gravíssimo, mas não é hediondo. Agora, um homem forte matar uma criancinha a soco é um crime hediondo, porque a criança não tinha direito à defesa. E o embrião, ele não tem direito a se defender. Aliás, ele não tem condições de se defender. Não tem a mínima condição. Porque você fala uma criança, ainda tem alguma defesa ainda, porque a criança ela pode gritar, né? Mas o embrião nem isso ele pode, né? Ele não tem direito à defesa. Então, o aborto é um crime hediondo, daqueles crimes onde a pena deveria ser máxima, né? Deveria ser máxima. Pastor, mas aí não ia ter presídio que aguentasse. Mas fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Construir mais presídio, então, porque o aborto, né, ele é um crime hediondo. Que Deus perdoa se você se arrepender, viu? Né? Mas isso não muda o fato de que é um crime hediondo, né? Olha aqui Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias dispôs-se Maria, né, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Né? Isabel era a mãe de João Batista. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, né? E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Texto forte, né? Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Irmãos, já tinha, né? E alguns, apesar que há bastante divergência aqui nesse coisa, mas, né, alguns estudiosos dizem que, né, ela não estava grávida, estava grávida de pouco tempo. Ali tinha um embrião ali. E o embrião se estremeceu ali, já era uma vida ali. Já pensou se Isabel, ou até mesmo Maria também aqui, resolvesse abortar? Deus amado, né? Nunca vi ninguém falar isso, uma coisa dessa, né? Até um arrepio. Eu não sou de sentir arrepio, mas, né? Até já pensou se elas, né, resolvessem abortar a criança? E é uma criança ali, a criança já sentiu a presença da outra mulher. A criança já sentiu a presença ali. João Batista, né? Sentiu a presença de Maria ali. Irmãos, que coisa forte. Pensa numa coisa dessa. Pensa no aborto. Coisa terrível. Hein? A criança, ela já era uma criança. Ela, né? E olha, além da Bíblia, lógico que é o principal, né? Que é a nossa principal regra de fé, né? A gente vê os profissionais da medicina, né, dizendo que a criança,
ela sente, né? O embrião ali, ele sente, né? Tem sentimento, né? Ele não sabe falar, não sabe ouvir, não pode e tal, mas né? Ele consegue, inclusive, até interagir, né? Então realmente bastante forte, né? Continuando a leitura, pois logo que me chamou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Irmãos, a criança, o embrião, estremeceu de alegria, irmãos. Aí tem gente que querem abortar. E uma coisa que eu descobri, irmãos, não, lógico que não são todos, mas a grande maioria mesmo, dessas pessoas que são contra, eu não vou falar sobre esse assunto hoje, mas, né, o nosso tema não é esse, mas a Bíblia é a favor da pena de morte, viu? Entendeu? A Bíblia é a favor da pena de morte. Mas o texto lá no mandamento diz não matarás. Não matarás. Eu individualmente não posso matar, né? Não posso decidir quem tem que morrer e sair matando por aí, né? Mas o Estado, julgado por um juiz, por uma Suprema Corte, dando o direito de defesa, dando o direito de julgar novamente, entendeu? A Bíblia, ela é a favor da pena de morte. A Bíblia é cheia de pena de morte, entendeu? Né? Então a Bíblia é a favor da pena de morte. Mas esses esquerdistas que são contra pena de morte, até prisão perpétua, e são contra, né, até prender bandido. Para eles, se eles pudessem, bandido nem preso não ia. Esses esquerdistas, né? E aí então, esses dias lá foi assaltado um ônibus, né, sequestrado um ônibus lá no Rio de Janeiro, né? E o sniper, né, atirou no bandido lá e matou. Então o que acontece? Aí você tem alguns ângulos para ver, né? Então o sniper, com certeza, ele deve ter sentido, se ele for realmente uma pessoa que entende o que ele está fazendo, e se ele não entende o que ele está fazendo, ele não aceitaria fazer aquilo ali. Provavelmente ele entende o que ele está fazendo. E se ele for um homem de Deus mesmo, ele deve sentir uma alegria muito grande. Pastor, senti alegria em matar o bandido. Não alegria em matar o bandido. Ninguém pode ter alegria em matar o bandido. Nem Deus não se compadece com o sofrimento do ímpio, com a derrota do ímpio. Não. Não alegria em matar o bandido, mas alegria em salvar 36 pessoas de bem. Alegria em matar o bandido? Lógico que não, isso é um absurdo. Era só o que faltava, um crente ter alegria de ver um bandido morrer. Era só o que faltava, isso é um absurdo. Entendeu? Mas a alegria de salvar 36 pessoas, né? O outro ônibus lá, que aconteceu a mesma coisa, né? Os esquerdistas não deixaram o sniper atirar, e aí morreu a pessoa inocente, morreu a pessoa, né? Um outro que tinha acontecido há uns tempos atrás, um sequestro parecido com esse. Então o que acontece? Né? Tem até um texto na Bíblia, né, que fala que se a pessoa, né, entrar de noite na sua casa e se atirar nele e matar, não tem culpa. Né? A pessoa invadir a sua casa de noite, se atirar nele, tem um texto assim na Bíblia. É que como hoje a palavra não é sobre pena de morte, né, eu não vou explicar os detalhes. Então, mas veja bem, então o que acontece? Eu descobri que é o seguinte: geralmente as mesmas pessoas que são que são contra, né, a pena de morte, são contra a prisão perpétua, essas mesmas pessoas são a favor de matar criancinhas inocentes, são a favor do aborto. Geralmente são as mesmas pessoas. É o esquerdismo. Os esquerdistas, eles são contra a pena de morte, mas são a favor do aborto. Eles são contra, né, o Estado sobre um julgamento, um estuprador que já foi comprovado, já passou por uma Suprema Corte, teve direito me fugiu a palavra, a segunda defesa, como é que fala quando...
Recorrer, teve direito a recorrer mais uma vez à Suprema Corte, né? Então, não pode, né? Mas matar a criancinha na barriga pode. Essa é a visão dos esquerdistas. O esquerdista, ele é a favor do aborto, ele é a favor das drogas, né? Mas é contra a pena de morte para bandido, né? Então você vê que é uma coisa assim que, né, é do capeta mesmo, essas coisas, né? Então aqui, ó, repetindo a leitura aqui: pois logo que me chamou aos ouvidos a voz da saudação da criança, estremeceu de alegria dentro de mim. A criança não só interagiu, como ela sentiu alegria, né? O feto aqui, vamos dizer assim, o embrião, né? Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas. E o Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa, né? Irmãos, que coisa forte isso, né? Ele te viu ainda em substância e informe, não tinha forma ainda, já te viu. Não tinha forma. Então, ó, irmãos, o negócio rapidamente aqui, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para Deus, né? As pessoas querem ter filhos para satisfazer seus sonhos, seus desejos, seus egos, né? Realizar o sonho que eles não conseguiram realizar, que é realizar através dos filhos. Nós não temos filhos para nós criamos filhos para Deus, né? O exemplo mais claro, João Batista, Jesus, né? Maria, a Isabel criaram filho para Deus. O exemplo mais claro, então, é Samuel, que Ana, mãe de Samuel, fez um voto com Deus. Se o filho dela, Deus desse um filho para ela, ela entregaria ele ao Senhor, e aí ela entregou ele ao sacerdote Eli, para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, né? Ser, né, servo de Deus, para servir melhor dizendo, para servir ao sacerdote Eli, para ser servo na casa de Deus. Foi o que Ana fez o voto, prometeu e foi e fez. Então, esse aqui é um símbolo de como nós devemos ter com nossos filhos. Nosso filho, nós temos que ter filho para Deus. Esse filho Deus, ele é de Deus, ele não é meu, ele é de Deus, né? Eu vou cuidar dele para Deus. Senhor Deus, olha esse menininho aqui, ó, esse aqui é meu filho. Mas na verdade ele é do Senhor, ele é meu filho, né? Foi usado aqui, no caso das irmãs, meu ventre aqui, o meu marido, para nascer essa criança, mas ele é seu e nós vamos cuidar dele para o Senhor, viu Deus, né? Esse que é o pensamento que nós temos que ter em relação aos filhos. É esse que é o pensamento. E, né,